Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater palmas bem forte, louvando o nome santo de Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós tivemos sábado a grande vigília e ontem muitos vieram na grande Santa Ceia e completamos que o cristão tem que ter a visão e a unção de orar sem cessar e ter uma obra de ouro, prata e pedra preciosa para as mansões eternas. Agora, nesta semana, nós vamos ministrar mais detalhes de as melhores obras para o cristão diante de Deus. A primeira fase já é hoje, já ministramos à tarde e ao longo dos dias, que é termos um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. O que mais apressa Deus a operar em nós é o quebrantamento do coração. Então vamos ministrar as etapas do quebrantamento nessa primeira fase agora de mais uma campanha que inicia, como Igreja Gloriosa. Então o texto inicial tem por base livro do profeta Samuel, se você trouxe as escrituras, no capítulo 1, a partir do verso 9, onde vai ser feito essa leitura inicial hoje. A de amanhã vai ser sobre o rei Ezequias, que o Isaías profeta profetizou a morte dele, mas ele quebranta e Deus muda a história dele. Aí você vai ver vários quebrantamentos ao longo da vida cristã e o que isso traz para nós hoje. Deus não despreza um coração quebrantado, ele muda a história de forma rápida. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Ana, com grandes lágrimas, ou roga, que quer dizer, ora chorando, para ter um filho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Então Ana se levantou, depois que alimentaram e tomaram da água, na região de Siló, e o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, a um pilar do templo do Senhor. Ela estava com muita amargura na mente, ou os pensamentos amargurados, mas ela orou a Deus e chorou muitas lágrimas. E ela declarou um voto, declarando: Senhor dos exércitos, se benignamente ou com olhos de bondade para mim atentar à aflição da tua serva, e de mim lembrar, e da tua serva não esquecer, mas da tua serva der um filho homem, ao Senhor Deus eu o devolverei, o darei todos os dias da sua vida, e ele será até um nazireu, não passará nem navalha na cabeça dele. E sucedeu que, perseverando, ou seja, ela não parou de orar, aqui está novamente o orar sem cessar, perseverou ela em orar, não parou nenhum momento, até ter a resposta. Então o sacerdote Eli atentou aos lábios dela, porque Ana, no seu coração, ela estava orando, só movia os lábios, porém não ouvia a voz dela. E o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, e disse o sacerdote Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida de teor alcoólico tenho bebido, porém eu estou derramando a minha alma perante Deus. Não me tenha por serva ou por filha do demônio Belial, que é do alcoolismo, porque da multidão do meu cuidado e do meu desgosto é que eu tenho falado até agora. Então respondeu o sacerdote Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que tu determinaste. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e alimentou, o seu semblante era mais triste. E levantou de madrugada, adorou perante Deus, e voltaram e vieram à sua casa na região de Ramá. E Eucana, seu esposo, teve a intimidade com ela, sua mulher, Ana. E o Senhor lembrou dela e ela engravidou. Só até aí.
Na Bíblia, Jerusalém é a leitura que foi feita. Então podeis assentar e as palmas louvando o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então Ana é um dos exemplos de uma mulher que servia a Deus, temente a Deus, fiel a Deus, e mesmo assim estava vivendo uma vida derrotada, mesmo crendo em Deus. Mas um dia ela faz algo que não fez ao longo de muito tempo, que ela estava em maldição. No Velho Testamento, a mulher sem filho era maldita. E o marido podia ter outra mulher, uma concubina, que no caso ela chamava Penina, para gerar um herdeiro homem para a geração ou para a herança, porque no Velho Testamento mulher não tinha herança. Então, Ana estava perdendo a posição, e aquilo trouxe desgosto a ela, tristeza, e ao mesmo tempo sentia inferiorizada e amaldiçoada de não ter um filho homem, ou nem gerar filho. Então ela não tinha mais solução nenhuma, e a única coisa que ela fez como única alternativa foi ir para o templo orar. Então ela chega lá com o espírito abatido, alma desgostosa, pensamento ruim, chorando, e ela vai lá e fala: meu Deus, a última solução é te buscar mesmo. Então assim que começa o quebrantamento. O quebrantamento é quando o nosso coração está bem sensível, consciente que não tem mais jeito nenhum em lugar nenhum, ninguém mais pode orar para nós, não tem solução em apóstolo, em bispo, em pastor, em igreja nenhuma, a não ser intimidade com Deus, e buscar exclusivamente a Deus, e orar até ter resposta. Toda pessoa quebrantada, ele não ora só 5 minutinhos, vou orar para ver se Deus responde, doeu meu joelho, doeu minha cabeça, não. A pessoa quebrantada, ele vai orando e Deus tem que responder, ou senão ele morre orando, ou senão ele morre à míngua, ou ele morre dentro do quarto orando, com cãibra nas pernas, ou sem alimento, mas ele tem um coração quebrantado. Então veja que Deus não resiste a um coração quebrantado. O coração quebrantado, a pessoa persevera em orar e não para. Por isso que foi falado ontem e ao longo dos dias que a oração sem cessar faz as melhores obras. E quando ora sem cessar e quando ora quebrantado, é uma das maiores obras que Deus pode fazer. Veja o que ocorreu com Ana. Então Ana ora, persevera e não para de orar. Ela entra lá no templo e fica lá no chão como rolando igual a bêbada, e não sai nem voz, mas ela está orando. E o sacerdote ali chega perto dela, põe a mão nela e fala: mulher, respeita o templo, está bêbada, filha de Belial. E chamou ela de bêbada, que estava alcoolizada. Ela falou: não sou filha de Belial, que é o principado das bebidas alcoólicas, do alcoolismo. Ela falou: não bebi vinho nem bebida de teor alcoólico nenhum. Eu estou aqui derramando a alma perante Deus, orando e falando meu desgosto. Só Deus é a única solução, é a última que eu tenho agora. E estou aqui fazendo um voto a Deus, chorando. Estou derramando as últimas gotas de lágrima e não vou parar de orar enquanto não tiver certeza que Deus atendeu. Então ela orou perseverante. E ela fez o quê? Ela falou: Deus, eu quero um filho homem, e eu faço um voto. Ele vai ficar nazireu, quer dizer, não vai cortar o cabelo dele, e ele vai servir a Deus o resto da vida. Eu vou criá-lo um tempo, mas depois que ele ficar já de 12 anos, ele vai entrar nesse templo aqui, não vai sair mais. Eu vou prepará-lo para Deus, eu vou devolver a bênção que nem é para mim mais. Eu não quero o filho para mim, eu vou fazer esse filho servir a Deus com alegria e vou devolvê-lo para Deus. Então veja que esse é o fundamento inicial do quebrantamento. A pessoa ora perseverante e ele quer a bênção não para ele mais, mas para Deus. É o sinal do quebrantamento. Por quê? Porque muitas vezes nós já vimos muitas pessoas orar, chora, vai nos hospital, clama, derrama lágrima, e muitas vezes o problema não resolve. E falamos: ó Deus, porque a pessoa até chorou, quebrantou e clamou,
e Deus muitas vezes tem dado uma resposta. Não, chorou, quebrantou, mas o pedido era só para a própria pessoa. Não havia um pedido para o meu coração ser satisfeito. Era um coração individualista, mesmo a pessoa sofrendo. Então muitas bênçãos não vêm, mesmo que a pessoa chora. Mas se a pessoa quebranta, o quebrantamento é devolver a bênção para Deus, é orar sem parar até Ele responder. Então isso que ocorreu com Ana. Ana orou, foi lá no templo e fez um voto, falou: meu Deus, eu quero filho para me sair dessa maldição, ter um filho, mas eu devolvo ele para ti. E Deus aceitou. E veja o que ocorreu: nasce um menino e torna um dos maiores profetas que a Bíblia relata, que era o profeta Samuel. Quem foi Samuel? O profeta Samuel trouxe avivamento para Israel, a lâmpada de Deus estava apagando. O profeta Samuel ungiu o rei Davi, que seria o futuro precursor da família de Jesus. O profeta Samuel combateu as idolatrias, mudou a história, mudou a situação de Israel. Então Deus pôde fazer muito mais do que Ana esperava. Então quando quebrantamos, Deus pode fazer mais do que pensamos. Em Samuel poderia ser só um filho que nasceria para Ana, um jovem comum, satisfaria ela, tiraria a maldição dela, voltaria o casamento dela, porque Penina tinha então como entrar no casamento dela para ser concubina, e ela vivia desgostosa, porque a maldição da esterilidade estava sobre ela. Ela seria satisfeita, mas Deus só teria a bênção para ela. Mas quando a pessoa é quebrantada, ele volta a bênção para Deus. Aí Deus faz muito mais. O que Deus fez? Além de dar o filho para Ana, Deus levantou o maior profeta que a Bíblia relata, o profeta Samuel, ungido de Deus, aquele que profetiza as maravilhas de Deus, aquele que traz avivamento à terra, aquele que não deixa a lâmpada de Deus apagar, porque as trevas estavam já reinando em Israel, pecado, maldição e opressão. Mas em Samuel, Deus volta a falar na terra, porque nem visão tinha mais. E quando Samuel está lá no templo já jovem, que a mãe o devolveu para Deus, então Samuel dormindo, Deus fala: Samuel. E Samuel levanta e ele corre lá para o quarto de Eli, fala: sim, senhor Eli, me chamou, estou aqui. E Eli fala: não, eu não te chamei não, vai dormir. Samuel vai dormir de novo. Dormindo, vem a voz de Deus: Samuel. Samuel levanta e corre para o quarto de Eli. Ele fala: não te chamei não, mas espera aí, se chamar de novo você fala o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então na terceira vez, Samuel, já está dormindo de novo. Aí ele lembrou o que ele mandou falar, ele diz: sim, ó Deus, fala que o teu servo ouve. Então Deus fala: tu vai trazer luz à nação de Israel, a lâmpada não vai se apagar, a maldição dessa terra vai acabar, e através do teu ministério levantará-se a lâmpada de Israel, e para todo mundo, que seria o próprio Salvador Jesus. Então veja, de um quebrantamento a bênção aumentou assustadoramente. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. São várias fases de um quebrantamento, mas a primeira delas é orar, perseverar e não parar, e devolver a bênção para Deus. Então você está com um problema familiar, financeiro, de saúde, ministerial. Nós atravessamos muitas questões, e tem vezes que eu falo: oh Deus, não tem mais solução, não há mais como resolver, situação pendente de todo lado, parece que vai acabar tudo, a lâmpada vai apagar, a tribulação, o ministério vai ser destruído de tanta coisa que está surgindo, contrária, só tenho a Ti, ó Deus. Então oramos, choramos, perseveramos, falamos: ó Deus, mas a bênção é para Ti, resolva essa questão ministerial, essa questão que ocorreu, muda essa história, Pai, seja familiar, financeira ou ministerial, é para a Tua glória. Então aí Deus, Ele fala: meu servo,
a bênção vai ser liberada e, já que devolveu para mim, eu operarei como eu quero. Aí Deus começa a fazer coisas que nós nem imaginávamos, mas Ele tem que saber se o coração está quebrantado. Então essa é a fase agora, dessa etapa de alguns dias da semana, o que é um coração quebrantado e contrito. Então hoje nós vamos orar e você vai falar: meu Deus, me ajuda a perseverar mesmo na oração, não parar. Senhor, me ajuda a ter consciência que tem situação que não adianta eu pedir nem oração, eu tenho que ser íntimo de Deus e derramar alma, lágrima e devolver a bênção para Deus. Não quero nem para mim, nem quero usufruir dela. Porque tem pessoa que fala: eu quero um casamento abençoado. Mas para quê? Só para ter o casal abençoado? Mas Deus tem outros fundamentos, ou um filho, ou dinheiro, ou a vida ministerial, ou tantas áreas que existe, que Deus quer fazer como Ele quer, muito maior. Mas aí Deus não encontra um coração quebrantado, a pessoa acaba morrendo, perecendo, ou sucumbindo, que eu já vi muitas pessoas crendo, orando, pedindo, determinando, chorando, e mesmo assim não resolveu. E muitas vezes Deus trouxe a resposta, porque pediu só para os deleites próprios, e só queria para si a solução. E aí Deus declara: para mim não traria grandes resultados para a minha obra, então é melhor ter partido mesmo, que aí não perderia lá na frente, porque tem bênção que, se for dada, fica até pior depois para a pessoa. Então é melhor muitas vezes até recolher para não perder nem a salvação. Mas quando a pessoa devolve a bênção para Deus, Ele operará coisas maiores. Então nós temos que chegar no nível do Salmo 53, depois do Salmo 51, que vamos ler ao longo da semana. Cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado e contrito. É a campanha ao longo da semana, é o que mais precisamos. Veja que Deus opera coisas extraordinárias, maior do que você imagina, e Deus não resiste a um coração quebrantado. A pessoa pode estar no erro, no engano. Se ele quebrantar, ele pode estar com a alma amargurada como Ana, revoltada da vida, mas ela foi mudando, e Deus não resistiu, falou: vou acolher esta mulher, o pedido dela, vou usar a bênção que ela está querendo para a minha obra. E Deus usou, porque não tinha mais ninguém mesmo. Mas o quebrantamento de Ana ajudou a Deus a operar, porque os filhos de Eli eram tudo prostituto e ladrão, e roubava do templo. Eli já era velho e cego, e não fazia mais nada no tabernáculo, e nem cuidava bem do templo de Deus. Já era tempo de sofrimento e de pecado e trevas em Israel. Mas Deus pode usar Samuel para a mudança da história. Então amanhã é outra etapa. Porque que o rei Ezequias estava à morte, e Deus acrescenta mais anos para a vida dele. E se o próprio profeta Isaías, que era outro grande profeta, que foi lá no quarto dele e falou: tu vai falecer, tu vai morrer, prepara a tua casa, que Deus já te deu a sentença de morte. Mal Isaías sai do pátio da guarda, Deus fala: volta lá, Isaías, volta lá, que eu vou declarar mais dias para o meu servo. Ele quebrantou. O que Ezequias fez que Deus mudou? Então vamos na sequência, porque tudo é oração perseverante, sem parar, e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então essa primeira fase é Deus nos dá mesmo um coração que queira as bênçãos para Deus, não para nós. A maioria das igrejas só pega as bênçãos para si. Faça campanha para o seu casamento, para a sua empresa, vai ficar rico, vai virar empresário, vai prosperar, Deus tem o melhor para você, para o seu eu. Mas a maioria esquece que as maiores obras de Deus foi porque a bênção foi devolvida para Deus. Aí Ele operou aquilo que ninguém imaginou, por causa do quebrantamento do coração. A pessoa quebrantado, ele não quer a bênção para ele mais, ele quer para Deus operar como Ele quer. Então essa é a fase hoje, e amanhã mais uma sequência. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos hoje, ó Deus, após a grande multidão que veio ontem na grande Santa Ceia, mais uma sequência da Igreja Gloriosa, como já tivemos também a grande vigília,
Agora é a sequência. Tu quer uma igreja de coração quebrantado e contrito? É o que mais se vê na igreja gloriosa do Senhor. Pessoas pelo chão, chorando, clamando, mal abre os lábios, mas volta as bênçãos para Deus. Uma igreja gloriosa do Senhor, uma igreja que fica pulando, ou fica mostrando o eu, ou querendo para si as bênçãos, mas uma igreja que vê a impotência que cada um é, e é dependência total de Deus, e volta as bênçãos para o Senhor, para Ele fazer como Ele quer, e realizar a bênção dada, para Ele operar o plano dEle. Se Ana tivesse só um filho, seria um simples filho, que livraria ela da maldição e pronto. Mas a bênção voltou para Deus, e Deus transformou o filho de Ana no profeta Samuel, aquele que não deixou a lâmpada de Israel apagar, aquele que tornou o maior profeta da história de Israel, para ungir os primeiros reis de Israel, aquele que ungiu o rei Davi e profetizou sobre ele que seria aquele que seria a geração, a raiz de Jessé, para nascer o Salvador eterno, que foi através da profecia do profeta Samuel que Deus pôde cumprir a vitória do Salvador vir à terra, e veio de uma mulher que quebrantou, que devolveu o filho para Deus. E assim é a vida de um cristão. Um cristão quebrantado pode dar chance para Deus mudar a história. Ó Pai, abençoa a todos, como já haverá tarde, agora neste horário, ao longo da semana. Cria em nós, ó Pai, um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que todos façam o voto de mais esta etapa de campanha. Ó Deus, quantos, ó Pai, ainda são tão negligentes, muitas vezes, ó Pai, displicentes com a casa do Pai, não valorizam a obra de Deus. Muitas vezes são pérolas que Deus dá para a pessoa, mas muitos agem igual porco. Porco não dá valor à pérola, acha que é uma pedra e despedaça tudo. Mas os fiéis valorizam o que Deus dá, e crê, e obedece, e cumpre, para grandes coisas Deus fazer. Opera, ó Pai, grandissimamente sobre todos, nesta noite como à tarde. Está consagrado mais uma campanha que se inicia, e renovamos hoje este voto das 7 segunda-feira de cura, de milagre, de libertação. Vida abundante a todos, e que todos voltem amanhã para a etapa fundamental de mais uma etapa de quebrantamento. Louvado o nome de Jesus. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo revela 3 pessoas, que você pede a bênção, clama a Deus, chora, e a bênção não vem e piora o problema. Mas Deus está revelando que Ele vai te ajudar a perseverar, e você vai devolver a bênção para Deus, o voto, seja questão familiar, financeira, de saúde. Não queira a bênção simplesmente para si, você terá ela, mas deixe Deus operar sobre a bênção, que Ele é que sabe o melhor para todos nós, e Ele tem o plano dEle. Se Samuel ficasse naquela casa de Ana, seria só um filho, mas Deus usa ele em outras coisas que muda a história. Assim é para todos nós também. Então você que está aí pensando que está fracassado em alguns pedidos, não desista não. Falta é um coração quebrantado. Esta é a revelação para 3 pessoas, e para todos nós que vamos seguindo a campanha.